Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Diz o salmista: secam as flores, murcha a erva, mas a palavra de Deus persiste e subsiste para sempre. Palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, não passa nunca. É preciso que cada um de nós, todos os dias, abrindo o coração, acolha esta palavra de Deus. Ela é quem nos ilumina e é ela quem nos conduz a viver a comunhão com o Senhor. Todos os dias nós temos a oportunidade de reservar este momento especial para nos debruçar sobre a palavra de Deus. Cada dia nós precisamos honestamente nos perguntar se não estamos negligenciando a palavra de Deus. Você lê? Você escuta a palavra de Deus diariamente? Vamos neste momento, abrindo o nosso coração, acolher a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, como sempre nós reservamos este tempo para escutar a palavra de Deus, fazer a nossa reflexão sobre a sua mensagem para a nossa vida. Hoje nós somos colocados diante desse trecho do Evangelho, onde Jesus é interpelado pelos fariseus. Nós queremos, diante da resposta e da postura de Jesus, procurar colher esta mensagem para o nosso modo de viver a nossa fé. Bem, primeiro é interessante a gente observar como que os fariseus se aproximam de Jesus. Diz o Evangelho no início: alguns fariseus se aproximaram dele. É interessante a gente ver que o Evangelho nos apresenta dois tipos de pessoas que se aproximam de Jesus. Primeiro, tem as multidões, formadas geralmente por pessoas que eram excluídas, marginalizadas. Essas pessoas se aproximam de Jesus porque querem ouvir a palavra de Jesus, porque da palavra de Jesus vem o consolo, o conforto, o encorajamento, o ânimo para enfrentar a sua vida. Mas nós temos também os chefes religiosos daquele tempo, os fariseus, por exemplo, que também se aproximam de Jesus, mas não com o objetivo de escutar as suas palavras e fazer uma experiência verdadeira de encontro com o Senhor. Procuravam Jesus, aproximavam-se dele, mas com o intuito de pô-lo à prova, como diz o Evangelho. Aqui nós precisamos já nos perguntar: como nós nos aproximamos de Jesus? Com que objetivo?
nós nos aproximamos de Jesus? Para escutá-lo ou para colocá-lo à prova? Isso é importante porque muitos de nós, às vezes, vamos à igreja, mas não porque temos o desejo profundo de escutar o Senhor. Nós vamos à igreja porque queremos colocar alguém à prova. Então nos perguntemos se nós, muitas vezes, não nos comportamos como os fariseus. Tendo dito isso, os fariseus colocam a Jesus uma questão. É lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Aqui é interessante a gente entender que a preocupação primária dos fariseus não é de fato conhecer sobre o significado do matrimônio. O objetivo dos fariseus é realmente colocar Jesus à prova. Se a gente se recorda do início do Evangelho, quem tem o papel de colocar Jesus à prova, de tentar Jesus? Assim que Jesus foi batizado, ele foi conduzido para o deserto e lá no deserto ele foi tentado, colocado à prova pelo diabo. Aqui o Evangelho apresenta que esta atitude diabólica se manifesta justamente nos fariseus, colocá-lo à prova. Aquelas tentações lá do início do ministério de Jesus, elas vão continuando ao longo de sua vida através de grupos, sobretudo os chefes religiosos, que tentam ao longo da vida de Jesus colocá-lo à prova. Portanto, aqui o Evangelho identifica este comportamento farisaico com a própria atitude do diabo de colocar Jesus à prova. Repito, a intenção dos fariseus não era saber o verdadeiro sentido sobre o matrimônio, mas era colocar Jesus em dificuldade, armar cilada para Jesus. Aqui, meu irmão e minha irmã, infelizmente muitas vezes nós encontramos também dentro da igreja, ao longo do caminho, pessoas assim, às vezes nós mesmos, que queremos colocar à prova as outras pessoas. Criamos situações para colocá-los em dificuldade. Não sejamos assim. Esse tipo de atitude é atitude demoníaca, é atitude diabólica, é atitude do próprio diabo de colocar à prova. Quanto a nós, devemos nos aproximar de Jesus para ouvir a sua palavra e dele sermos consolados, confortados, encorajados a retomar o nosso caminho. Por isso, diante desta pergunta apresentada pelos fariseus a Jesus, Jesus responde: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? É interessante, porque os fariseus eram tidos como os mestres da lei, os conhecedores da Escritura. E Jesus justamente os interpela para a Escritura. Não lestes o que está escrito desde o princípio? Jesus os ajuda a retomar o sentido originário da união matrimonial. Jesus os ajuda a retornar ao princípio do Criador. Por isso essa interpelação é importante, porque ajuda a compreender que os fariseus faziam uma leitura seletiva. Eles escolhiam da palavra de Deus aquilo que lhes interessava e deixava de lado aquilo que não lhes interessava. Por isso Jesus interpela: não lestes o que está escrito desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas mesmo assim, Jesus, fazendo referência à Escritura e a essa experiência originária do princípio, os fariseus não aceitaram. Por isso, objetaram a esta indicação de Jesus, fazendo referência à própria Escritura. Disseram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando o repudiasse? E aí Jesus dá a seguinte resposta: Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Muitas vezes o plano originário de Deus não se realiza justamente por causa da dureza do coração humano. Por isso nós também precisamos ter esta consciência de verificar o nosso interior, se muitas vezes o nosso coração não está endurecido. Depois, o Evangelho vai falar justamente da continência voluntária, apontando para essa dimensão, que há alguns que se tornam totalmente livres para a realização do reino de Deus. Quando diz: os discípulos lhe disseram: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. E ele acrescentou:
Nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Isto é, são aquelas pessoas que se consagram totalmente para anunciar, testemunhar o reino dos céus. Por isso, meu irmão e minha irmã, acolhamos esta mensagem do Evangelho, sobretudo pedindo que não sejamos como os fariseus, que somente queriam colocar Jesus à prova e não fazer uma experiência profunda de comunhão com Ele. Estamos concluindo mais este momento da nossa reflexão sobre o Evangelho e hoje, de modo especial, aprendemos a evitar o comportamento dos fariseus que se aproximam de Jesus não para escutá-lo, não para fazer uma experiência de encontro com o Senhor, mas para colocá-lo à prova. Que o Espírito de Deus nos livre desta tentação de querer armar cilada para os outros. Afinal de contas, esta atitude é demoníaca, é diabólica, e nós, como homens e mulheres de fé, devemos nos aproximar de Deus para escutá-lo e não para colocá-lo à prova. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te agradecemos pela oportunidade de escutar esta mensagem do Evangelho, onde Jesus aponta para a experiência originária do matrimônio, a união do homem e da mulher. E de modo especial, ó Pai Eterno, entregamos em Tuas mãos todas as famílias para que tomem consciência do valor da união matrimonial e, sobretudo, procurem viver esta experiência originária. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.